artista. Desde pequeno, Genaro namorava a natureza usando pincéis e lápis para fabricar belezas. Mas foi com agulhas e lãs, talagarce e bastidores que ele, homem menino, reinventou as flores, os bichos, as cores de seu país. E a tapeçaria pioneira virou arte brasileira. Como podia com tão grandes mãos tecer delicadezas? Pássaros solitários, peixes, girassóis, geométricas borboletas brincam para sempre nas telas e murais espalhados no planeta. Os termos artesão, artífice e artista são usados praticamente como sinônimos. Essa categoria surgiu na Idade Média, quando foram criadas as corporações de ofícios. Essas corporações eram unidades produtivas que reuniam mestres, oficiais e aprendizes. Elas legislavam sobre o ingresso na profissão, sobre o preço da matéria-prima, da mão de obra, e arregimentavam as pessoas que lidavam com o mesmo tipo de ofício. Hoje em dia, isso já sofreu algumas alterações, mas a gente ainda trabalha com unidades produtivas artesanais em muitos lugares. A definição nos dicionários fazem pequenas diferenciações entre essas três categorias. Basicamente, o artesão é o que trabalha manualmente, que detém a sabedoria do produto acabado como um todo. Ele não faz apenas uma parte, mas ele faz o produto todo. Nas definições dicionarizadas, o artífice me parece uma categoria mais ampla, que abrange os outros dois. Ele é um obreiro, ele é um carpinteiro, um mecânico, um dourador, é alguém que tem perícia no desempenho da sua função e tem um senso estético pronunciado também. Os artistas, geralmente, no dicionário, são relacionados às belas artes. Mas, como o dicionário apresenta várias acepções, eles acabam sendo tratados também como artesão, artífice, exímios na arte que desenvolve. O artesão, com essa característica de trabalho manual e de produção de uma peça totalmente acabada, também é considerado exímio, perito, com senso estético. Então, as primeiras definições fazem alguma diferenciação e depois eles acabam sendo todos subsumidos na categoria perícia, senso estético, inventividade. Nas políticas culturais que temos hoje, algumas delas fazem questão de definir a categoria de artesão e de contrapor a categoria de artista. Há muito tempo, se você for considerar o artífice um obreiro, você tem artistas que são também artífices, porque eles são pintores e douradores, mecânicos e marceneiros, ao mesmo tempo em que criam suas obras de arte. Mas onde a gente vê essas definições hoje? Basicamente, no Programa de Artesanato Brasileiro, que é um programa que antigamente era da alçada do Ministério de Indústria e Comércio e hoje está alocado na Secretaria de Microempresa, que tem status de ministério e é diretamente vinculada à Presidência da República. Este programa, ele publicou um compêndio alguns anos atrás com as normas conceituais do artesanato brasileiro, em que ele define artesão e contrapõe a categoria de artista popular. Temos também definições de artesão nos projetos de lei. Hoje em dia há 6 projetos de leis no Congresso, todos pleiteando, chama-se Estatuto do Artesão, pleiteando a
regulamentação do exercício de artesão, porque não é um ofício regulamentado. A maioria dos artesãos com que a gente trabalha, eles são inscritos como lavradores ou mecânicos, pescadores, porque essa categoria profissional de artesão ainda não está regulamentada. Em todos esses projetos o artesão é definido, com exceção de um, acho que é do deputado Roberto Cavalcante. O que é muito interessante é que, além de definir artesão, também tem um artigo que define unidade produtiva artesanal, exatamente nos moldes das categorias das corporações de ofício de antigamente. Nos projetos apresentados no Congresso, a unidade produtiva artesanal deve ter 9 pessoas, necessariamente um mestre que coordena tudo, e esses 9 são os oficiais. Os aprendizes não contam, né? Eles são inúmeros. Só tem um único projeto de lei que faz uma ressalva dizendo que, dependendo da atividade exercida, esse número pode exceder o 9 previsto na regulamentação da profissão. Quando você trabalha com os artesãos no Brasil, como o Centro Nacional trabalha, as unidades produtivas artesanais são associações, cooperativas, grupos, muitas vezes com CNPJ regulamentados e outras vezes não. Há muitos grupos familiares trabalhando com artesanato. E o número 9 me parece um número absolutamente aleatório, porque você tem cooperativas com 26, 48. É uma forma de você facilitar a gestão do seu negócio, e inclusive acesso a recursos públicos. Hoje em dia, o sistema de editais e de políticas públicas muitas vezes exige que haja prestação de contas, CNPJ que possa receber esses recursos. Então, eles se associam de uma forma, é uma organização social no sentido de ter acesso a oportunidades. Esses estatutos ainda já passaram por algumas comissões do Congresso, acho que estão faltando 2 ainda para serem aprovados. E no compêndio do PAB, do Programa de Artesanato Brasileiro, eles dão um sentido negativo para o artesão. O artesão não faz isso, não faz aquilo, não. E o artista é muito positivo. Expressa emoção, cria alguma coisa, é uma definição com acepções diferentes. Mas, se você examinar com cuidado, a principal discrepância diz respeito à originalidade. Ainda é muito presente, conceitualmente, a noção de que o artesanato está ligado à repetição, está ligado à tradição e é uma produção coletiva, porque ela é transmitida de geração em geração e é o modo de fazer coletivamente compartilhado, ele fica mais ou menos sem destaques individuais. Todo o grupo como um todo consegue reproduzir aquele modo de fazer. Então, nos tratados mais antigos, era muito comum associar-se o artesanato a um anonimato. Não se sabe quem é o artesão, a obra não é assinada, que é uma diferença muito grande com relação ao artista, por exemplo, que trabalha com autoria, com obras assinadas e com uma noção que vem da história da arte de um caráter excepcional e original naquela criação, o que não é normalmente atribuído ao artesanato, essas 2 características de excepcionalidade e de originalidade. O aleijadinho não é, portanto, um talento perdido nas serras mineiras. Ele é produto de um meio. Ainda sobre sua formação, é surpreendente o fato de suas obras estarem à altura do melhor barroco europeu. É bem verdade que o aleijadinho teve acesso à cultura dos mestres portugueses. Teve a sorte de ser filho de um ilustre arquiteto e a oportunidade de ter em mãos gravuras impressas e modelos de expoentes europeus na arte barroca. O extraordinário é que Aleijadinho se apropriou da linguagem barroca
sem a monumentalidade das obras portuguesas e com mais suavidade, delicadeza, com curvas e recurvas, criando um estilo brasileiro livre das amarras jesuíticas. Além disso, a pedra-sabão, que transformou-se em joias sacras de rara beleza e sensibilidade, mais maleável do que o mármore europeu, certamente facilitou a ousadia criativa. Esse saber compartilhado por todo o grupo, que é calcado na tradição, ele é entendido como de tradição oral. O repasse do saber é feito pelos mestres e mestras e desde pequeno as crianças crescem aprendendo, vendo por imitação, por prática dentro do grupo familiar. Imitação, inclusive, é um termo usado para a transmissão do conhecimento pela própria Unesco. Quando ela trabalha com cultura popular, ela cita inclusive a tradição oral e a imitação como mecanismos de transmissão da tradição. Dentro das políticas públicas voltadas para o artesanato e a arte popular, que contém aquelas definições que nós citamos anteriormente, existem 2 projetos de lei que contemplam especificamente os mestres. Um que é conhecido como a Lei dos Mestres, do deputado Edson Santos, e o outro, o Programa Nacional Griot, que foi apresentado pela Jandira Fegali. Eles são muito amplos, mas eles têm uma definição do mestre como aquele que tem uma vivência, é reconhecido pela comunidade onde ele atua, detém um conhecimento tradicional e é capaz de transmiti-lo para as outras gerações. No Programa Nacional Griot, essa definição pauta-se muito na tradição oral. São vários os artigos que citam a oralidade como meio condutor desse conhecimento, desse saber. E isso foi bastante questionado justamente porque tem algumas artes consideradas eruditas que poderiam alegar que também tem uma tradição oral. Vou citar como exemplo a dança, o balé e muitas vezes a pintura, em que a aprendizagem, o treinamento, o convívio não necessariamente passa por conceitos impressos de livros e de bibliografia. Há um repasse de saber do mestre para o dançarino ou para o pintor, muitas vezes na prática, né? No exercício do próprio ofício. Então, é muito tênue esse limite entre a palavra escrita e a oralidade na transmissão, como marca de distinção entre uma arte popular e uma arte erudita. Ele, desde que se entendia por gente, sempre vivera rodeado de mamulengos, como são chamadas as personagens do tradicional teatro de bonecos em Pernambuco. Filho e neto, com muito orgulho, de artistas populares que dominavam a arte de manusear os divertidos brinquedos. Pertencia a uma família de brincantes. O avô tinha sido um mamulengueiro respeitado, seu Tertuliano da Silva, mais conhecido como Mestre Perfumado, por causa dos perfumes baratos que ele vendia nas feiras para complementar a renda doméstica. Essa questão do repasse de saber ser feito na comunidade, na coletividade, no grupo, com modos tradicionais de ser, de viver e de fazer, é que faz uma distinção entre o que nós chamamos nas políticas públicas de artesanato de tradição cultural ou outro tipo de artesanato. Nós temos associações e confederações de artesãos do Brasil inteiro. Mas o que diz respeito especificamente ao Ministério da Cultura é o artesanato de tradição cultural, no seguinte sentido:
ele trabalha com referências culturais. Ele é referência de identidade de uma localidade, de um grupo social. Você reconhece as peças que são produzidas daquele modo. Você está como exemplo as paneleiras de goiabeiras, que fazem uma panela de barro que é usada no Espírito Santo, célebre para moqueca de peixe, de um barreiro específico em Goiabeiras, que é um bairro de Vitória, e elas têm um modo de fazer que vem sendo aprimorado há muitas gerações. É uma panela preta, ela tem determinadas características, completamente diferente de uma cerâmica de São Gonçalo, no Mato Grosso, de Maragogi-Pinho, na Bahia, ou de Coqueiros também. Você tem o tipo de barro, o modo de fazer, a forma como a peça é brunida, como ela é revestida de tauá ou não, e os desenhos que ornamentam, são referência cultural. Você olha e diz, vem de tal lugar, vem daquele grupo. Então esse tipo de identidade é que faz com que o artesanato seja conhecido como de tradição cultural. Vou contrapor com um bordado em ponto de cruz, por exemplo, em que ele é uma técnica, é uma perícia, é um artesanato sem sombra de dúvida, mas ele vou usar uma palavra forte, globalizado. Você vê um pano de prato com ponto de cruz, ou uma toalha de mesa, você não sabe de onde veio, porque pode ter vindo de qualquer lugar. Essa técnica é disseminada a ponto de você não poder dizer que ela serve de referência cultural para a identidade de um grupo ou de uma localidade. É essa, basicamente, a diferenciação. Toda vez que se fala em artesanato de tradição, está se falando de identidade e referência cultural. Depois que o esplendor da festa terminava, tudo recomeçava para as comadres. Diariamente, as duas pegavam suas almofadas de palhas cobertas com estopa e sentavam-se numa pequenina praça atrás da igreja para rendar. Com seus moldes cobertos por linhas presas a hastes de coco de macaúba, trançavam pacientemente os bilros, como se conduzissem os fios de suas vidas. Em geral, as conversas que surgiam entre elas eram sobre o trabalho. Severina, olha o que aconteceu. Faça aqui uma rosa. Não ponteio direito, fico sempre nervosa. Mas, Sebastiana, você sempre se engana. Para fazer com jeitinho, passa por cima e por baixo, segurando o dedinho. O problema não é esse, é muito pior. Passo por cima e por baixo e não consigo dar o nó. Nós temos 2 mecanismos de certificação para o artesanato de tradição. Um é o registro como Patrimônio Cultural do Brasil, uma política desenvolvida pelo IPHAN em cooperação com a política da Unesco também, para a salvaguarda desses modos de fazer. O registro como patrimônio cultural implica uma extensa documentação sobre o bem cultural, sobre o modo de fazer, sobre o modo de vida, sobre quem são os artesãos e mestres mais conhecidos daquela localidade, o contexto cultural em que ela ocorre. Existem 4 livros e o modo de fazer e os ofícios, que estão no livro dos saberes, é que basicamente se volta para o artesanato. Nós temos paneleiras de goiabeira, o ofício das paneleiras de goiabeiras, o modo de fazer renda irlandesa em Divina Pastora, no Sergipe. Esses 2, além de receberem o registro como Patrimônio Cultural do Brasil, também receberam a certificação de indicação geográfica do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI. A indicação geográfica, que também é um programa em âmbito internacional, ela certifica
a peça artesanal como vinda do lugar de referência. Ela garante que, uma vez tendo aquele selo, aquela panela realmente veio das paneleiras de Goiabeiras. É uma proteção para que aquele modo de fazer não seja replicado e apropriado por grupos que não são os tradicionais naquele fazer. O modo de fazer renda irlandesa em Divina Pastora tem uma indicação geográfica e nós temos para artesanato também uma indicação geográfica do artesanato de Capim Dourado, na região do Jalapão, em Tocantins, e da renda renascença do Cariri paraibano, que esses ainda não são patrimônio cultural do Brasil, ainda não passaram por esse processo, mas já receberam a indicação geográfica. Essa garantia de que a peça tem aquela procedência, a indicação geográfica tem duas modalidades: denominação de origem e indicação de procedência, que é a que é dada ao artesanato. Ela indica a procedência, ela garante que veio daquele lugar. O impacto disso nas formas de expressão é muito pequeno. Na verdade, o que a certificação exige é um comitê gestor que vai assegurar que o produto tem um acabamento, a qualidade comprovada e reconhecida pelas próprias artesãs que o fabricam. Então, é mais no sentido de incentivar uma feitura mais apurada. Não passa disso. O que ela tem um impacto muito grande é sobre a organização social. Porque, para que ela seja concedida, as artesãs têm que se juntar em associações. É uma associação que fica gerindo esse selo e ela é, como o próprio nome diz, geográfica. Então, ela determina o local e não o artesanato. Por exemplo, o capim dourado, a indicação de procedência é Jalapão, latitude tal, longitude tal, no que diz respeito ao artesanato de capim dourado. Então, só recebe esse selo quem produz aquela peça no Jalapão, com a matéria-prima do Jalapão. Só para citar um exemplo, haviam 11 associações naquela região. 9 estavam geograficamente localizadas no Jalapão e 2 um pouquinho mais afastadas, que trabalhavam juntas há muito tempo. Quando o selo é concedido e é exclusivo do Jalapão, aquelas 2 que trabalhavam com as 9 há muito tempo ficam excluídas do selo. Quando você diz que a renda irlandesa é de Divina Pastora e municípios em torno e dá o mapa geográfico de onde esse selo pode ser aplicado, ele garante que aquele produto vem de lá. O artesanato é móvel. Você pode ter, principalmente assim, que não é matéria-prima da natureza, a renda é feita com uma linha de algodão. Vamos só supor que uma das melhores rendeiras de Divina Pastora se mude para o Rio Grande do Sul, porque casou, porque foi morar com a filha, ela não pode mais usar o selo. Porque a renda que ela está fazendo ali não é de Divina Pastora. Então, esse engessamento do geográfico para uma mobilidade social que todo mundo entende que é possível no artesanato, porque se você detém um conhecimento, você pode circular geograficamente e ainda continuar produzindo a peça artesanal com a mesma maestria, com a mesma perícia, mas essa certificação não te cobre mais. O impacto é muito mais nesse sentido de organização social do que propriamente na forma de expressão. Hoje em dia, para a gente se manter dentro das categorias de artífice, artesão e artista que viemos trabalhando, essa passagem do artesanato para a categoria arte
é uma passagem que é muito valorizada pelas instituições, pelos colecionadores. É importante a gente entender, em termos de conceituação, que o objeto artístico, muitas vezes, o valor dele como artístico não está nele em si, mas ele é fruto de um investimento de práticas sociais muito amplas. A maioria do trabalho artesanal, das peças artesanais que alçaram a categoria de arte, tiveram um deslocamento da feira para o museu, da feira para uma galeria de arte. Quando você provoca esse deslocamento, um objeto olhado dentro de uma galeria ou dentro de um museu, ele adquire uma conotação diferente do que esse mesmíssimo objeto numa feira. Então, o trabalho de pesquisadores, colecionadores, outros artistas que provocam essa circularidade influencia o valor estético, o valor de troca, o valor financeiro das peças artesanais. Nós temos vários artesãos que já conseguiram, o mais célebre é Mestre Vitalino, que foi o primeiro que teve uma exposição museológica, mas hoje em dia você não só tem um circuito de arte recebendo as peças antigamente tidas como artesanais, como você também tem outros circuitos de design e de moda que já estão trazendo para a Rio e São Paulo Fashion Week peças de renda ou de couro de artesãos que já estão alçando a categoria de arte também. Esse circuito entre arte e artesanato também tem sido valorizado numa questão de estilo também que está se desenvolvendo hoje em dia. Você também tem o trânsito das peças artesanais para fora deslocadas do seu local de origem, seja como souvenir, seja como estilo, marca de estilo mesmo. As pessoas hoje em dia estão privilegiando modos orgânicos de produção e já estão trabalhando com peças artesanais na decoração de casas ou na decoração de ambientes com o mesmo foco que hoje em dia teria o design, por exemplo. Então, essa circularidade vai imprimir uma falta de nitidez entre as categorias artista e artesão, porque você troca e circula com muita facilidade entre elas. No final das contas, eu prefiro voltar ao início, quando a gente estava dizendo que no dicionário eles são praticamente sinônimos, para dizer que todos compartilham de traços muito importantes: perícia, destreza e inventividade.